são fundamentais para a inteligência artificial, que está na indústria, que está em toda parte. Por quê? Porque há um consumo enorme de energia para você fazer funcionar os supercomputadores que trabalham com inteligência artificial. Aí, as empresas com as maiores do mundo, que são maiores do que a Apple, elas só podem se instalar ou procuram se instalar onde tem energia renovável sobrando. E o Brasil tem sua matriz energética, não estou falando nem de biocombustíveis, de etanol, que isso aí a gente também tem uma vantagem enorme. O maior produtor de etanol do mundo são os Estados Unidos, produz mais de 60 bilhões de litros só de milho, de etanol de milho. Mas nós já passamos de 10 bilhões do milho também. Além de sermos o gigante do etanol da cana-de-açúcar, que já está noutra geração. Mas voltando para essa coisa, e aí os que estavam trabalhando a instalação de data center nos Estados Unidos para operar e fazer com que haja inteligência artificial dando suporte a tudo, dizendo, ó, vai inviabilizar, porque vai encarecer custo de tudo, e aí os investimentos deixam de ser. E sem o investimento em inteligência artificial, que eu acabei de vir da Europa, eles estão, isso é fundamental na China, né, na Europa, aqui no Brasil, vão mudar de endereço. Então, eu até fiz uma brincadeira, que outro dia eu encontrei com um dos dirigentes da Siemens, né? Eu falei, cara, por que essa guerra toda dos data centers de vir para o Brasil desse jeito? Eu estou vendo que é uma atração de investimento. Ele disse, não, é claro que, como você está falando, atração de um lugar que tem energia abundante e energia sustentável, por conta do tamanho do consumo. A gente nunca tenta. Aí eu falei, agora eu entendi aquele filme Duro de Matar 4. Vou assistir de novo. Falei para uma palestra aqui para o pessoal da Apex, nas aulas que eu dou no IDP. Porque aquele filme foi feito há 20 anos atrás, e aí um grupo terrorista queria ter controle de Nova York, e só foi descoberto um hacker que falou, não, eles estão instalados, o esquema deles, dos computadores, tem que estar instalado em cima de uma fonte de energia muito grande, por causa do consumo. Os caras falavam já 20 anos atrás. E aí descobriu lá, o Bruce Willis foi atrás, porque eles estavam instalados com os supercomputadores em cima de uma baita subestação de energia para poder alimentar os computadores, para poder controlar a cidade toda. O mundo é isso, entendeu? Hoje o Jaci estava me mostrando uma coisa que é assustadora. Uma reportagem que saiu onde aquela reportagem, Jaci? Da China? É uma fotografia onde, como é que é o título? Sem a presença humana, né? É uma fábrica... Fábrica sem luz. Fábrica sem luz. Então não precisa nem de luz. Todo o equipamento está funcionando, a fábrica está funcionando, tudo com inteligência artificial, sem seres humanos, sem data e horário para funcionar, produzindo o que produz. Eu fui na maior feira industrial do mundo, e eu já tinha ido lá 25 anos quando eu era governador. Eu não vi quase nenhum equipamento lá. Na maior fábrica, na maior feira industrial do mundo, que é lá em Hannover. É assustador. Tem os componentes que vão produzir os equipamentos que o mundo precisa. Porque a disputa é vender serviço, é vender a inteligência, é vender... Então, é incrível. E nesse mundo que nós estamos vivendo, aí os Estados Unidos adotam uma medida dessa. Então, o impacto é muito forte. Desculpa, em que situação o presidente Lula atuaria ou ligaria para o Trump? Não, ele falou outro dia na imprensa, eu não estou aqui falando que ele falou assim, se for necessário, respondendo uma pergunta, ele falou no Japão, eu estava lá, se for necessário, não tem problema nenhum de ligar para o Trump e fazer. Eu só estou dizendo que, conhecendo o presidente e vendo a postura e as decisões dele, ele vai se posicionar no time de parte da solução. Isso acha que seria necessário fazer essa ligação? Em curto tempo? Em qual tempo? Não sei, isso aí eu não posso prever nada, porque eu acho que, como eu estou dizendo, que entendo que os Estados Unidos vai ter muito problema interno para implementar, já está tendo muita reação, mas vai ter certamente, eu não sei como é que os países estão sendo taxados, seus produtos, em 37%, que tem contratos a serem cumpridos, eles vão exigir de quem os contratou na importação, como é que vai ser? Eu não posso opinar. O presidente o Trump foi eleito no final do ano, o Itamaraty, o governo disseram, vamos aguardar, teve o primeiro anúncio, tomou posse, vamos aguardar, agora, não, vamos esperar ele anunciar. Anunciou, continuamos aguardando. Mas não tem... Até quando vai continuar, como o colega mencionou ali, as empresas estão esperando uma orientação, ao mesmo tempo o senhor defende não buscar vantagem em nome do multilateralismo. Vale a pena ficar esperando? Olha, nós vivíamos situações, por exemplo, do aço brasileiro no passado,
a gente entrou em cotas. Aí você está em desvantagem, porque aí você tem o aço que vem do Canadá, o aço que vem do México, o aço que vem da China. Aí você fica disputando o mercado. Mas agora foi uma taxação para todo mundo. E muito maior do que a brasileira. Então, agora que é necessário, com calma, aguardar. Não tem muito o que fazer a não ser aguardar, especialmente o caso brasileiro. Por conta de que não afeta imediatamente as coisas, fica ruim para o mundo. Como o Brasil está inserido no mundo, vai ficar ruim para o Brasil também, provavelmente. Pegando por esse lado. Para não Presidente, repetir o que eu já falei. Pois não. talvez você não queira responder essa pergunta, porque é política e não comercial, técnico comercial, mas você é um político. Eu A sou um gente viu técnico um político. Me movimento. livra aí. Puxando aqui para a política interna, a gente viu uma inflexão importante dentro do Congresso Nacional, né? Uma união de forças, estávamos lá, o agro, a ex-ministra Tereza Cristina, o líder do governo, o líder da oposição, em suma. Houve uma convergência ali para aprovar a lei da reciprocidade comercial. E há também uma repercussão muito ruim do fato de o ex-presidente Bolsonaro ter apoiado o tarifaço de Trump e tal. Ficou isolado, porque mesmo os aliados importantes dele estão, digamos, nessa aliança do governo, o Brasil unido para enfrentar essa situação. Isso pode produzir algum realinhamento na política interna, como digamos, uma mitigação da polarização? Tereza, é muito legal. Eu confesso assim, como você está me puxando pelo lado de ter sido senador, prefeito, governador, 2 vezes, mas eu sempre me considero meio um técnico político, por isso que eu estou muito contente aqui na Apex, que eu estou podendo, eu gosto do que eu estou fazendo com muita dedicação o trabalho que eu acho que é importante para o país. Mas eu confesso que eu fiquei meio decepcionado depois da pandemia, como cidadão, que eu achei que o mundo ia sair mais humanizado depois daquela tragédia que a gente viveu. Eu sempre falo isso. Porque, cara, todo mundo teve que ficar trancado em casa, milhões de mortes, mas o mundo ficou mais hostil em vez de mais pacífico. E o pior, no caso brasileiro, a gente piorou também o humor, o sentimento, a relação. Aquele almoço de domingo que a gente tinha antes da pandemia, dessas hostilidades, eu acho que não voltou ainda. Almoço familiar que eu estou falando, nas famílias. E no Congresso, a gente tem essa hostilidade muito presente. Mas achei muito significativo, e até cumprimento, como estou fazendo o presidente Davi Alcolumbre, Hugo Mota, mas a pessoa da senadora Tereza Relatora. Cristina. Ela foi ministra da Agricultura do Bolsonaro, do governo passado. E ela liderou esse processo de pensar o país contra uma medida, não é contra, assim, é uma salvaguarda às medidas adotadas pelo principal aliado, pelo menos eles se consideram, no caso, os Estados Unidos, o governo Trump. Né? Tanto acho que a Argentina como o Brasil, eu não sei, tem lá o líder e o ex-líder aqui como os grandes aliados, mas eu acho que esse gesto não, essa materialidade dada pelo Congresso ontem, pacificando os líderes, inclusive que fazem oposição ao governo do presidente Lula, eu acho que é um gesto muito importante. Abre um positivo precedente de que mesmo na hostilidade, em algum momento os interesses do país podem ser colocados acima dos conflitos, né? E na hora que o presidente virou réu, e o ex-presidente virou réu e pode sofrer, junto com um grupo de militares que trabalhavam, serviram o governo dele, penalidades, inclusive de prisão. Então, foi uma medida muito, também que vale o registro, muito importante adotada. Acho que... Presidente, só uma última pergunta, e Por agora favor. realmente trazendo para o lado da Apex, né, como que vai ser a estratégia comercial, né, a partir desse... tudo bem que a gente não pode falar tanto sobre isso, mas a partir da tarifação. A gente sabe que o foco está na Europa, está na Ásia, mas como que fica essa relação dentro dos Estados Unidos? Se ainda vai ter missões para lá, se vai realmente focar no restante do mundo? Queria saber um pouquinho mais sobre esse papel da Apex agora a partir desse momento. Então, já há algum tempo, desde quando o presidente assumiu, por exemplo, o Brasil estava muito ausente da África, do continente africano. Nós já fizemos
quase uma dezena de missões. Primeira missão esse ano, fiz com a Ana Repesa, com o pessoal do Itamaraty, foi para a África. 4 países nós visitamos, inclusive a Nigéria, que é o mais populoso país. Fomos para o Senegal, para a Gana e Costa do Marfim. Porque esse é um caminho sem volta. A África deverá ser o continente com maior população daqui a algumas poucas décadas. Hoje tem 1,4 bilhões de pessoas, mas dados da ONU falam que pode chegar a 4 bilhões quando o mundo tiver 9 daqui a algumas décadas. Outra coisa que nós também estabelecemos como estratégia, não excluir ninguém, mas assim, ir para a Ásia, onde está concentrado o comércio, valorizar muito a parceria com a China. O governo passado fazia piada com a China, o nosso maior parceiro comercial. Nós fizemos missões com o presidente, com o vice-presidente para a China. Agora acabamos de vir da ASEAN, de missão com o presidente. Estratégia. O presidente está retomando um diálogo com o Japão, né? E foram assinados dezenas de acordos agora, levou mais de 10 ministros para o Japão e para o Vietnã. E o ano passado, no final do ano, nós fomos para a Europa. Faziam 8 anos que não tinha uma missão empresarial, parceria com a Alemanha, a maior economia da Europa. Aí veio o primeiro-ministro aqui, logo no começo do Lula, e ele foi lá. Então, nós já estávamos trabalhando o que a gente chama de diversificar um pouco o negócio, o fluxo de comércio do Brasil. Porque o Brasil cresceu muito, muito nos primeiros 2 mandatos do presidente, e agora também tem um saldo comercial de quase 170 bilhões de dólares nos 2 anos. Não, 150 bilhões é muita coisa para a nossa economia, inclusive aumentando as reservas internacionais. E o foco maior do presidente também foi, e eu posso dizer, porque eu acompanhei de perto, e nós temos um escritório em Bruxelas, foi terminar a negociação do acordo Mercosul-União Europeia. Aí vem esse cenário todo. O Brasil é como se nós tivéssemos feito o dever de casa. Então, eu encerro aqui, mas dizendo o seguinte, eu acho que nós não devemos desistir dos Estados Unidos. É a maior economia, tem que buscar entendimento e, de novo, eu falo, política e negócio à parte. Senão, a gente deixa os interesses do país de lado, como o governo passado deixou. Quando ele brigava com os Estados Unidos, ele estava afetando os negócios brasileiros. Quando brigava com a China, ele afetava os negócios brasileiros. Quando brigava com a Argentina, ele afetava os interesses dos empresários. O governo do presidente Lula não faz isso. A gente trabalha para que os empresários, os setores econômicos prosperem. A Apex tem convênios com 52 setores da economia. Convênios de fazer parceria no mundo. Nós fazemos 1000 eventos por ano. 3, 4 por dia. É assim que funciona. Sempre em parceria com o setor privado. Isso tem funcionado. Quando não há contencioso, quando não há uma mistura das opções, ou dos interesses políticos, dos interesses comerciais. O presidente Lula tem colocado interesse comercial. Sou um vendedor. A Embraer nunca vendeu tanto avião como agora. E estava sendo vendida no governo passado. E hoje é uma das gigantes no mundo. Eu tenho 4 aviões da Embraer na minha sala. Todo evento que a gente faz tem alguém da Embraer presente, colocando o produto mais interessante que o Brasil tem, do ponto de vista da tecnologia, do ponto de vista da alma brasileira que está ali colocada nos produtos da Embraer. Então, está sendo muito bacana fazer isso. E eu, sinceramente, acho que o Brasil talvez seja um dos países que lamenta o que está ocorrendo, mas que tenha feito um dever de casa para situações como essa, que eu espero não se materialize. Eu torço para que o presidente Trump, com sua equipe, possa rever, se não todas, boa parte dessas medidas, por conta delas serem inexequíveis do ponto de vista do interesse americano e do ponto de vista do comércio internacional. Obrigado. Tudo bem? Obrigado, presidente. Obrigada a vocês. Nem almocei hoje, mas o meu almoço foi essa conversa aí. Deixa eu só pedir uma coisa. Eu só estava contando que o presidente Lula apresentou